tá andando. O meu desafio é que a minha biblioteca ela tem literalmente centenas de livros. Gente, eu tenho livro para os próximos 20 anos, eu vou ter que me esforçar muito para ver se eu consigo pelo menos pegar metade, tá bom? Mas hoje o Zerando a Prateleira traz o livro Amor Líquido, do famosíssimo Zygmunt Bauman. Vou contar como foi que eu cheguei nesse autor, gente. Todo canto que eu vou, esse nome aparece. Modernidade líquida, amores líquidos. Inclusive o tema amor líquido é um dos que tornaram ele mais famosos, tá? Esse livro aqui. E esse cara ficou famosíssimo, sabe? Se você for nas igrejas ouvir sermões dele, vai ser citado, já escutei ele várias vezes. Se você for na televisão, se você em artigos jornalísticos, ele virou um certo, digamos assim, é, profeta no sentido de denúncia, porque a gente quando pensa em profeta só pensa no cara que fala do futuro. Não, gente, não se enganem. A maior função do profeta não é falar do futuro, fazer adivinhações ou fazer previsões ou trazer grandes revelações divinas. A maior função do profeta no gerais ao longo da história é apontar o que as pessoas não estão vendo hoje. Tá? É muito importante frisar isso. A maior função dos profetas é mostrar às pessoas o que elas não estão vendo hoje. E sabe o que é pior? São coisas óbvias, claras, gigantescas, mas está todo mundo perdido olhando para algum outro lugar e está deixando de ver isso. E o trabalho do Bauman, né? Que ficou, eu acho que esse é o livro mais famoso dele, pelo menos é o que eu escuto mais. Engraçado que é o quarto livro dele que eu leio, não é o primeiro, é o quarto ou quinto. Ele trata sobre amor líquido. Mas vamos começar pelo seguinte: são vários artigos diferentes, não é um livro único, digamos assim, é uma coleção de artigos. Tá? Dá para perceber pela escrita, são formatos diferentes, estilos diferentes. Você vê que é um público um pouco diferente para cada um, mas a temática é uma. Os amores nos tempos modernos, cada vez mais indefinidos, cada vez menos compromissados, cada vez menos empáticos, cada vez menos preocupados, cada vez menos amor, né? Porque afinal de contas, se você tem um amor que não é empático, se você tem um amor que não é preocupado, se você tem um amor que não é ativo, sinto muito, não é amor. Não é amor, tá bom? É no máximo uma etiqueta, alguma coisa do gênero. E esse livro, ele trata sobre amor, sobre inúmeros aspectos, eu só achei bem legal. Ele vai falar da questão, por exemplo, do amor homem e mulher? Vai, claro, mas ele vai falar de família, vai falar de amor na sociedade, a questão para com os diferentes, com os estrangeiros. Por exemplo, tem um capítulo que me chama muita atenção, que é a questão, por exemplo, da Europa frente aos imigrantes, tá? Sobre essa a questão das cidades também, como as cidades começam a criar áreas de isolamento entre grupos, né? Entre grupos. Então o livro é bem interessante, aborda essa questão do amor. Como eu já comentei antes, não dá para pensar em amor sem empatia, sem tolerância, sem respeito, sem esforço, sem a necessidade de tentar entender o outro para recebê-lo. Então ele vai abordar essa questão dos tempos modernos onde o amor está se esfriando. É interessante que na Bíblia Jesus também fala que nos eventos finais, nos tempos finais, o amor esfriaria. E ele não é autor cristão, tá bom? Ele não é autor cristão. Eu confesso que eu não sei imagino que ele é ateu agnóstico. Ele não é cristão com certeza. Mas é interessante como ele só confirma o que eu já falava 2000 anos atrás. O amor se esfriaria, tá bom? E ele, obviamente, ele vai... nos seus livros ele é muito claro, ele é um cara bem completo nesse sentido. Ele bota o argumento dele e ele vai colocando exemplos, exemplos e exemplos, exemplos e exemplos. Ele quer deixar bem amarrada a ideia de que as pessoas estão cada vez mais distantes, cada vez menos preocupadas, cada vez menos tolerantes, aquela coisa toda, tá? Recomendo muito, 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 muito os livros do Bauman. Tá, eu já li 3 ou 4 dele, como eu falei, ou 4 ou 5, eu não lembro agora. Mas vocês vão perceber, só uma dica sobre Bauman, que ele é, entre aspas, repetitivo. A grande tese é das relações líquidas, tá bom? Relações líquidas. Não confundam com mero egoísmo, mas acaba se tornando isso. Mas as pessoas estão cada vez mais alheias ao que acontece ao entorno. Afinal de contas, elas perderam... se antes você tinha sociedade com cultura, com religião, com sistemas políticos, legislação e outros aspectos coletivos que davam rumo para você, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais descrentes da igreja, do Estado, de tudo mais. Então elas estão acabando ficando sem grandes códigos. Né? E isso também está levando à falta de empatia, aquela coisa toda. Tá bom? Então, assim, quando você for ler o Bauman, você vai perceber lá pelo quarto ou terceiro livro que ele é, entre aspas, repetitivo. Tá? Mas não é porque ele é repetitivo.
É porque ele pega essa tese dos relacionamentos líquidos, dos tempos líquidos, e ele tenta, e ele estica isso para todos os aspectos da vida. Por exemplo, um dos livros que eu li foi a questão do Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial. Então ele mostra nesse evento como tudo isso afeta, tá certo? Então ele tenta, por exemplo, eu vou ler alguns títulos dele aqui, ó. Você vai ter o livro Cegueira Moral, você vai ter o Medo Líquido, você vai ter Modernidade e Ambivalência, estou pegando só alguns títulos, tá? Você vai ter Nascidos em Tempos Líquidos. Então, não é aquele autor preguiçoso que escreveu só uma obra e passa o resto da vida, sabe, rodando em cima dela, não, tá? Sabe aquele cantor que fez um sucesso nos anos 80, 90 e tá até hoje, toda semana no show com a mesma música e nunca conseguiu emplacar outra coisa? Não, não é bem o caso dele, tá bom? Ele faz isso porque ele quer realmente esgotar o tema. Recomendo muito os livros do Bauman. E eu acho que esse aqui é um bom livro para começar também. E é um livro que chama a nossa responsabilidade por essa questão. Tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.